Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vou fazer esta flor dente de leão para aplique. Ela é bonita e diferente e deixará suas peças encantadoras onde utilizá-la. Ela é fácil de fazer e tem tamanho grande. Se você ainda não é inscrita aqui em nosso canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Para fazer esta flor, utilizei a linha amigurumi e a agulha 2 mm. Para começar, pegue a linha e dê cerca de 5 a 6 voltas em torno de seu dedo. Retire este anel com cuidado. Pegue a agulha e prenda o fio a estes fios que formaram o anel. Agora comece a trabalhar dentro do anel pontos baixos. Faça um total de 30 pontos baixos, até completar toda a volta do anel. Vá fazendo os pontos e ajustando no anel, para que dessa forma você consiga fazer os 30 pontos neste espaço. Aqui tenho 10 feitos, vou continuar fazendo os meus e logo volto. Quando totalizar os 30 pontos baixos, onde fez o primeiro, pegue e feche esta carreira com um ponto baixíssimo. Agora, para dar sequência, faça uma correntinha e sobre cada ponto baixo da carreira anterior, faça outro ponto baixo. Em todos, cuidado para não pular nenhum. Você deve ter ao final novamente 30 pontos baixos. Vou fazer aqui os meus e logo volto. Aqui já tenho os 30 pontos baixos feito. No primeiro ponto baixo que fez, pegue a linha e finalize com ponto baixíssimo. Suba então com 8 correntinhas. Vire o trabalho. No próximo ponto baixo, que fica à esquerda de onde você tem os fios que subiram as correntinhas, pegue na alcinha que fica do lado de fora e faça um ponto baixíssimo. Agora gire o trabalho desta forma para que a linha fique abaixo da agulha e comece a trabalhar pontos baixos dentro desta argola. Faça um total de 12 pontos baixos dentro da argolinha. Esta será a nossa primeira pétala. Aqui tenho já os 12 pontos baixos feitos. Veja agora. Passe a linha pela frente e deste lado, como você vê o miolo de cima, pegue na próxima argolinha, puxe a linha e faça um ponto baixíssimo. Então a pétala ela fica um pouco torcidinha. Este é o objetivo. Pegue na próxima argolinha desta forma, apenas um dos fios da correntinha. Faça um ponto baixíssimo e suba novamente 8 correntinhas. Agora pegue na próxima argolinha da correntinha que fica do lado de fora. Veja bem, puxe e faça um ponto baixíssimo. Gire o trabalho para que a linha fique do lado de baixo da agulha e faça 12 pontos baixos dentro da argolinha, formando a segunda pétala. Aqui nesta carreira, cada pétala utiliza 3 espaços dos pontos baixos da carreira anterior. Então, ao final desta carreira, você terá 10 pétalas destas. Quando finalizar os 12 pontos baixos, passe a linha pela frente
e pegue na argolinha da próxima correntinha. Desta forma, puxe a linha e finalize com um ponto baixíssimo. A segunda pétala está pronta. Agora, já na próxima argolinha, pegue o fio, puxe e faça um ponto baixíssimo. Suba com 8 correntinhas. Na próxima argolinha, pegue um dos fios, faça um ponto baixíssimo, gire o trabalho e faça novamente 12 pontos baixos dentro da argola. É primordial que você entenda bem como são feitas as pétalas, pois você fará muitas e muitas nesta flor. Veja como elas ficam torcidinhas. Aqui você terá um total de 10 nesta carreira. Você sempre deve cuidar para pegar apenas um dos fios da correntinha, pois depois iremos utilizar o outro para fazer a próxima carreira. Após finalizar as 10 pétalas, prenda a última no pé da primeira pétala, onde sobra o espaço para finalizar a carreira. Faça um ponto baixíssimo, finalize a pétala. Leve a linha para trás. Veja como ficou esta carreira, tem 10 pétalas. Pegue um fio destas argolinhas que sobraram na parte de trás, puxe a linha e faça um ponto baixíssimo para levar a linha para a parte de trás. Agora suba com 6 correntinhas. Dê uma laçada, pule um destes fiozinhos que sobrou da carreira passada e no próximo faça um ponto alto formando um quadrinho. Pule um e no próximo pegue apenas o fio que sobrou. Puxe a linha, faça um ponto alto. Veja, aqui formou um quadrinho. Faça agora 3 correntinhas. Pule um destes fiozinhos que sobrou da carreira anterior e no próximo faça um ponto alto, formando o segundo quadrinho. Faça 3 correntinhas, pule um fiozinho de base e no próximo faça um ponto alto. Você fará assim por toda esta carreira. Quando finalizar, você terá um total de 15 desses espaços. Aqui temos 3, então até completar você terá mais 12. Você terá um total de 15 espacinhos. Pode contá-los aqui. Para finalizar, faça as últimas 3 correntinhas e na terceira que subiu o trabalho no início, feche com ponto baixíssimo. Gire o trabalho para a linha ficar abaixo da agulha e dentro deste espaço das correntinhas trabalhe 4 pontos baixos. E neste espaço das correntinhas, trabalhe 4 pontos baixos em cada um deles. Aqui já fiz os 4, pule para o próximo espaço das correntinhas e faça novamente 4 pontos baixos. Assim você fará por toda esta carreira. Em cada um destes espacinhos, trabalhe 4 pontos baixos. Aqui a carreira já está finalizada. Pegue no primeiro ponto baixo que fez e feche com um ponto baixíssimo. Agora vamos prosseguir. Faça 8 correntinhas. Gire o trabalho de forma que você veja ele de cima, como aqui. Na próxima correntinha, pegue apenas um dos fios, puxe a linha e faça um ponto baixíssimo, formando a argola. Gire o trabalho e dentro desta argola trabalhe 12 pontos baixos.
você começará a fazer as pétalas como fez na carreira do centro, onde tínhamos 10 pétalas. Aqui, ao final desta carreira, você terá 20 pétalas. Após fazer os 12 pontos baixos dentro da argola, volte e pegue na próxima argolinha apenas aquele fio. Puxe a linha e faça um ponto baixíssimo. Na próxima argolinha, pegue apenas o fio, faça um ponto baixíssimo e suba com 8 correntinhas. Repita fazendo as pétalas por toda esta carreira, como você fez na carreira das pétalas anteriores. Elas são iguais. Carreira finalizada, faça os últimos 12 pontos baixos dentro da argola, pegue o fio que sobra e finalize com um ponto baixíssimo. Agora vamos fazer a penúltima carreira. Suba com 8 correntinhas. Veja já como a flor tem ficado. Nesta carreira central tinha 10 pétalas, agora já temos 20. Vamos fazer mais uma carreira com aqueles espacinhos, que é esta de agora. Após fazer as 6 correntinhas, dê uma laçada, pule um dos fiozinhos de base, daqueles que sobram da carreira anterior, e no próximo faça um ponto alto, formando um quadrinho. Aqui o primeiro quadrinho está feito, faça 3 correntinhas, dê a laçada, pule um dos fios de base e no próximo faça um ponto alto, formando o segundo quadrinho. Desta forma você deve fazer por toda a carreira. Faça 3 correntinhas, pule um dos fios de base, no próximo faça um ponto alto. Faça assim até completar a carreira. Depois conte, você deve ter 30 espacinhos. Na terceira correntinha que subiu o trabalho, feche com um ponto baixíssimo. Gire desta forma o trabalho para que a linha fique abaixo da agulha e comece trabalhando pontos baixos dentro do espaço das correntinhas. Em cada um deles, faça 3 pontos baixos. Pule para o próximo quadrinho, faça 3 pontos baixos. Faça desta forma por toda a carreira. Em cada espaço das correntinhas, trabalhe 3 pontos baixos. Aqui já finalizada, pegue no primeiro ponto baixo, puxe a linha e faça um ponto baixíssimo. Suba com 8 correntinhas. Gire o trabalho de forma que você veja ele assim por cima. Na próxima correntinha, pegue o fio, puxe a linha e faça um ponto baixíssimo, formando as pétalas igual fizemos até aqui nas outras 2 carreiras. As pétalas são iguais, então você sempre deve subir com 8 correntinhas, firmar com o ponto baixíssimo naquele fiozinho da próxima correntinha. Gire, pegue aquele fio que fica do lado de fora da correntinha do ponto baixo da carreira anterior, feche com ponto baixíssimo, formando a pétala. Já faça o próximo ponto baixíssimo na próxima argolinha do ponto baixo da carreira anterior, suba com 8 correntinhas. E repita a pétala como fez até aqui por toda a volta.
Aqui você terá um total de 30 pétalas quando terminar a carreira. Quando fizer os últimos 12 pontos baixos dentro da argola, pegue no fio que sobra das correntinhas, finalize com ponto baixíssimo. Leve a linha para trás, pegue um fio que sobra, puxe a linha, faça uma correntinha extra e pode cortar a linha. A nossa flor já está finalizada. Espero que tenham gostado deste vídeo. Muito obrigado por nos ter assistido e até a próxima!